Está em discussão, vereador Rodrigo, por 10 minutos. Som. Senhor presidente, colegas vereadores, como eu já venho falando aí, esse é o projeto de lei mais importante aí, confirmado agora pelo Otto, deste ano, que eu participo ativamente e provavelmente dos outros anos. Porque é praticamente, vereador Emílio, toda a riqueza da cidade de Canoas. Nós estamos votando aqui, solicitamos estudos técnicos, não foi autorizado por esta casa, então coube a mim e a minha equipe nas últimas semanas estudar muito bem isso aqui, porque, como eu já disse também, me agrada a situação de criar um fundo para poder negociar os imóveis, mas se eu pudesse dar um nome para esse projeto de lei, eu daria o projeto de lei do Rei do Camarote. Por que o Rei do Camarote? O Rei do Camarote é aquele cara que recebe herança, recebe uma grana e torra tudo no final de semana. Vai para a noite e gasta todo o dinheiro. Porque o projeto, como veio para cá, está exatamente assim. O executivo vai pegar a área, vai vender e vai torrar o dinheiro. E nesse sentido que eu apresentei o substitutivo, e antes de iniciar minha explicação, eu gostaria que o pessoal pudesse preparar o vídeo que eu separei aí, para poder explicar como que funciona o maior fundo de investimento do mundo, que é o fundo da Noruega. É o fundo da Noruega. A Noruega fez algo parecido, mas não gastou dinheiro, que é a ideia que eu quero trazer para Canoas. Pode colocar o vídeo aí. Você sabia que cada cidadão norueguês tem direito a 2 milhões de reais só por ter nascido na Noruega? Esse esquema todo só é possível por conta de uma decisão inesperada que a Noruega tomou lá atrás, em 1969, e que mudou radicalmente a economia do país dali em diante. Para você ter ideia, na época, a economia da Noruega era baseada na pesca, na agricultura e na extração de madeira. Acontece que em 1969, os noruegueses encontraram uma quantidade colossal de petróleo no fundo do mar. Isso fez com que do dia para a noite eles virassem um dos maiores produtores de petróleo da Europa. Só que, ao invés de torrar todo esse dinheiro, como a maioria dos países produtores de petróleo faz, a Noruega decidiu ir no caminho contrário e guardar e investir essa grana. E por conta disso, em 1996, eles criaram o Fundo Soberano da Noruega, no qual eles investiram 300 milhões de dólares. Só que, de lá para cá, o patrimônio desse fundo cresceu mais de 6.000 vezes. E por conta disso, ele se tornou o maior fundo soberano do mundo, com mais de 1,8 trilhão de dólares investido em ações de mais de 9.000 empresas diferentes, incluindo Apple, Amazon, Microsoft e a Nestlé. Para você ter noção, é tanto dinheiro que se esses 1,8 trilhão fossem divididos entre cada um dos 5 milhões de noruegueses, cada um deles receberia 327 mil dólares, ou seja, quase 2 milhões de reais. No entanto, essa divisão dificilmente vai acontecer de fato. Isso porque existe uma regra clara, que diz que o governo só pode gastar 3% do dinheiro que está lá no fundo a cada ano. O que impede, por exemplo, que populistas que cheguem ao governo usem o dinheiro de forma irresponsável. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não deu a sorte de ter um fundo como esse. Então, o melhor que a gente pode fazer é construir nosso próprio pé de meia. Você sabia que cada... Até aí. Então, esse foi um fundo da Noruega, e olha que interessante, ao longo dos anos, hoje o fundo ele é riquíssimo. Então, o que eu estou propondo, entre outras regras, neste fundo aqui, criando regras que o município não vai poder torrar esse dinheiro. Então, o que nós estamos criando, como já falei, é um tema complexo, nós estamos criando um fundo de investimento, uma empresa, um CNPJ. E ao que está escrito aqui, logo terão 3 conselheiros, com salário de mercado, que não sabemos quanto, porque tinha uma emenda aqui de uma base do governo, tentando colocar um teto ao salário do secretário de 20 mil reais, e o governo recuou, não quer ter mais esse teto, ou seja, já sabemos que querem pagar muito mais do que o salário do secretário. Se pegarmos por média 50 mil reais o salário de um desses conselheiros, que são 3, porque a média é de 30 ou 90 mil reais, eu olhei aí o salário de um conselheiro de fundo, vamos botar 50 mil. Primeiro mês já tem 150 mil reais de salário para pagar. Em 10 meses, 1,5 milhão. O que vai acontecer? O que fala o projeto e por que eu, falando do meu substitutivo e linkando junto com o projeto, o que ele pretende? Vai manter a avaliação, vai manter a possibilidade desse fundo
vender este imóvel, mas quando ele vender este imóvel, ele vai ficar com esse recurso, e assim que esse recurso vai começar a receber juros sobre ele, vai rentabilizar a inflação, vai rentabilizar pela TR, e o que sobrar fora isso, aí começa a destinar para infraestrutura e não para a conta corrente do município. Porque senão o que vai acontecer? Vão vender os imóveis e vão torrar esse dinheiro na máquina pública, no custeio da máquina. Nós estamos perdendo a oportunidade, esta casa, de dizer para onde que pode ir esse recurso com a venda dos imóveis. E nós não podemos abrir mão, porque os terrenos serão vendidos, vai para o caixa do município e vão torrar, e eu já sei no quê. Vai ser despesas correntes, despesas do dia a dia. Então, a ideia do substitutivo é criar critérios para ver quem que vai fazer a avaliação desses imóveis, empresas que não têm nenhuma ligação com o município, que não têm imóveis alugados, que não têm contratos em licitação, que os conselheiros tenham, sim, currículos que a CVM regula, não um ou outro requisito, mas os requisitos completos, que a empresa, o banco que vai gerir, que tenha um lastro forte também. Então, nesse sentido, que esse substitutivo, ele vem apresentar uma ideia que seja substituída esse projeto de lei. E por que eu faço questão de vir aqui e falar, vereador Otto? Porque isso fica gravado. Dia 2 de dezembro de 2025, nós estamos mencionando, porque esse fundo imobiliário tem cheiro de porco, tem barriga de porco, tem rabo de porco, tem pé de porco, e estão dizendo que não é porco. E isso que me preocupa. Essa pressa, essa velocidade de querer imediatamente criar um fundo, nomear um conselho e, a partir daí, então, começar a vender os nossos imóveis. E aí o projeto tem grandes falhas. Por exemplo, uma delas. Fez a avaliação do imóvel. Ó, este imóvel aqui vale 5 milhões de reais. Vai vir para esta casa pedindo autorização para poder integralizar, de fato, este imóvel para o fundo e ele poder vender. Essa casa vai avaliar e vai chegar à conclusão que, ok, a avaliação de 5 milhões está ok. Devolve para o fundo. Nós transferimos direto a propriedade desse terreno para o fundo. O poder público não tem mais nada a ver com isso. Nós entregamos a escritura pública. Aí o fundo, porventura, não consegue vender, vereador Otto. Avaliou, mas não, e passou um mês, e passou 2, e o fundo vai dizer, olha só, nós já estamos com prejuízo aqui, porque só de salário foi 150 mil do primeiro mês, no segundo já deu 300, deu 400, eu estou 500 mil, eu vou ter que vender essa área por 2 milhões. O que nós vamos fazer como Câmara de Vereadores, presidente? O leite já derramou no fogão, já. Então, me preocupa demais a forma como estão dilapidando o patrimônio da cidade de Canoas. E eu gostaria que viesse um secretário explicar para nós. Venha vem cá, qual que é o plano de vocês com a venda desses imóveis? O que eu gostaria, vereador Cris, que chegasse aqui o executivo? Olha aqui, pessoal, essa aqui é a relação dos nossos bens. Nós temos 2.500 terrenos aqui na cidade de Canoas, nós temos 100 que estão com área construída, nós temos tantos imóveis que valem 300 mil reais, nós temos tantos que valem 500 mil, nós temos tanto de 1 milhão, a ideia é vender para investir na saúde, para melhorar a infraestrutura do asfalto, para melhorar a cidade. Era simples explicar, mas não, isso está me trazendo uma lupa em cima disso aqui. E eu vim aqui para poder apresentar o meu substitutivo, mesmo sabendo já da possível derrota, que a base do governo não vai querer aprovar, se quiçá quiser uma audiência pública para trazer aqui pessoas do mercado financeiro. Me preocupa com os servidores públicos dessa casa, que são servidores do município, não só desta casa, do município, que depende, sim, do município forte, com caixa forte, para manter sua remuneração, e nós estamos torrando toda a garantia num projeto de lei frágil dessa forma. E esse fundo imobiliário, eu estou incluindo, pedindo ele que, por exemplo, os conselheiros não terão remuneração. Já tem secretário da Fazenda, já ganha lá os jeton, lá, se baterem as metas, lá os servidores, que ganham muito bem, por sinal. O salário no setor público é muito acima da média de mercado. Não tem por que nós montarmos um conselho remunerado, já que vai ter um banco administrando todo esse fundo. E, da mesma forma, esse substitutivo cria critérios para esse banco ter as condições de participar da licitação. Quantos bilhões esse banco está gerindo, qual a experiência dele, porque, senão, isso aqui vai ser
pessoas sem experiência no mercado. Como é que vai ser vendido? Já tem imobiliário esperando para vender esses imóveis? Quem são os corretores? Então, a forma que está esse projeto está muito vulnerável. E eu vou continuar apresentando as minhas emendas, tentando corrigir, caso esse PL substitutivo não seja aprovado. E a principal ideia, como foi feito no fundo da Noruega, que é o quê? Da rentabilidade deste fundo com a venda deste imóvel, parte desse dinheiro seja investido em infraestrutura no município. Então, venderam um imóvel de 5 milhões, porventura, acharam um comprador. Esse dinheiro entrou para o caixa do fundo. Eles vão ter uma rentabilidade em cima disso aí. Tirou a inflação, tirou a TR, ele segue com aquela parte lucrativa, pode destinar então para o caixa do município para poder investir em infraestrutura e saúde. Então, nesse sentido, a nossa ideia aqui como vereadores é limitar o poder do prefeito. E esse projeto não é para este mandato apenas, isso aqui é ao longo dos anos. Nós estamos dando um cheque em branco ao longo dos anos. Não me surpreende se não vir agora, mês que vem, um lote de imóveis aqui com avaliação pronta já para essa casa aprovar para venda. E aí? Daqui a 4 anos, teremos mais? Sim. Por favor, Vereador Cris Moraes cedeu mais 10 minutos. Obrigado, vereador Cris Moraes. Por exemplo, nesse substitutivo aqui, pede para o executivo criar um portal da transparência. Quantos imóveis estão, qual que é a intenção de venda, onde estão esses imóveis. Pede aqui que seja proibido criar outros fundos, porque o projeto de lei, não cria um fundo, ele cria fundo e fundos. Ou seja, talvez aqueles imóveis com valor que não tenham tanta interesse de mercado serão jogados em outros fundos. Nesse sentido, a nossa intenção é limitar essa situação. Bom, aí tem algumas emendas também. Já vou entrando nas emendas. Caso não seja aprovado o substitutivo, que alterar toda a estrutura desse fundo, e é bom que esse vídeo, engraçado que eu já fui cobrado já por situações de fiscalização que eu fiz, e a primeira cobrança foi, por que o senhor não fez isso publicamente, não cobrou na Câmara? Eu falei, eu cobrei, está aqui a data, 10 de fevereiro, procura lá, estava gravado aqui. Então, nós temos que mencionar a nossa preocupação, tanto da remuneração dos conselheiros, quanto a vulnerabilidade desse fundo, porque lá na frente a gente vai ter problema. E nós já estamos alertando isso aí já. Então, a primeira emenda, ela trata justamente os tópicos aqui para eu pegar. Primeiro ponto, a constituição de um fundo único. É um fundo único, que não pode ter mais de um fundo, para poder evitar essa destinação diferente. Ponto 2 dessa emenda. Eu defino claro os objetos legais deste fundo, para proteger ao longo das gerações uma rentabilidade deste fundo, como fez a Noruega aqui. A Noruega é um exemplo clássico, uma nação preocupada que o petróleo fosse acabar, investiu, então, toda a sua rentabilidade num fundo, e o próprio fundo hoje gera um recurso absurdo para a própria nação. Então, essa emenda ela cria, de uma forma automática, a reintegralização dos rendimentos, deixa o município como o único cotista, e a gente pede também que uma empresa de auditoria, mediante licitação, seja apta a poder acompanhar esse fundo de investimento. E veja a complexidade que é esse tema mesmo, com o vereador Otto, como a gente já vem debatendo algumas semanas já, para poder tentar explicar para a população, e da forma mais simples que é, tentando não ser um cara técnico, olha, nós estamos dando um carta branca para a imobiliária vender os imóveis de Canoas. Só que o que me chama a atenção? Se a intenção é só vender os imóveis para usar o dinheiro, por que não se faz o leilão da área? Leilão da área. Quem bancar mais dinheiro, leva a área. Não, eles querem que com fundo privado ache um comprador. Por quê? Por causa da corretagem imobiliária? Porque já tem comprador já interessado em alguma área que a gente não sabe? São as suposições que a gente começa a ficar pensando. Então, a segunda emenda aqui, a emenda número 2,
ela trata a intenção de fortalecer a governança e os mecanismos deste fundo. Tá? Então, assim, a nova redação explica uma lista exemplificativa de vedações, né, de vínculos dessas empresas com o próprio município. Né? Por exemplo, empresas que já têm contratos de muitos anos de locação com o município vão poder fazer parte desse fundo? Já tem negociações de muitos anos? Gera, no mínimo, uma falta de transparência, uma falta de isonomia, uma falta de moralidade. Né? Pessoas ou empresas com relações econômicas, societárias com o próprio município, na hora de fazer o laudo, não tem essa liberdade. Então, assim, tentando limitar as empresas que já têm contratos com o município. A emenda número 3, aqui nós tratamos aqui dos membros do conselho. Por que especificamente, tá? Porque no projeto original, ele pede ali que tenha exercido por um período X de gerenciamento, de fundo, e ele joga uma vírgula ou órgão público. E aí esse ou órgão público a gente não gostou também. Então, nesse sentido que a gente preencheu aqui vários requisitos para que, já que a intenção é nomear um fundo sério, que seja um conselheiro bom de mercado, que tem realmente experiência na área, está acostumado a gerir esse tipo de empresa, posso dizer assim, que o fundo será um CNPJ, para a gente poder ficar mais tranquilo. A emenda número 4, corrige uma limitação também do conselho, corrige também de uma limitação que ele pode ter para poder ser a tomada da sua decisão. A emenda número 5 fala também da experiência desse conselheiro. Isso aqui fala do banco que vai gerir. Tá? Visa reforçar os critérios de governança, qualificação técnica, independência institucionais da administradora fiduciária desse fundo imobiliário. Então, a empresa que vai poder participar da licitação para poder gerir esse fundo e vai ganhar uma comissão em cima da venda desses imóveis, o que eu estou propondo aqui? Que tenha uma experiência mínima de 10 anos, para não pegar aventureiro, que tenha aí um patrimônio líquido superior a 3 bilhões, compatível com o porte que pode chegar ao nosso fundo, que tenha um capital social mínimo de 50 milhões de reais, que tenha a obrigatoriedade, já mencionado pelo vereador Otto, de todas as certificações internacionais de governança e compliance, a segurança e alinhamento com os padrões reconhecidos globalmente, a proibição de qualquer vínculo entre a administradora e empresas que prestem serviço de auditoria, ou seja, a empresa que vai fazer auditoria não pode ser a mesma vinculada ao mesmo grupo que vai ser administradora, né? Do mesmo grupo econômico. Então, aqui a gente tenta dar uma moralidade na avaliação dessa administradora. A emenda número 6, que eu estou propondo aqui, fala desta auditoria, tá, que deverá ser contratada por licitação, que ali tem os requisitos dela também, da mesma forma, um critério, um cumprimento de cumulativo de critérios técnicos, principalmente pela CVM, para poder ter as certificações que têm qualificação para poder fazer auditoria, porque só os nossos técnicos desta casa, os técnicos da Fazenda, os vereadores, não terão condição de fiscalizar isso aqui. Tamanha complexidade que é a matéria. Então, essa emenda também tenta organizar essa situação. Veja que nenhuma das ideias não é de não aprovar o fundo. Se a ideia é boa, vamos aprovar, mas vamos arrumar. Mas quando o executivo chega atropelando assim, aí liga todos os botões de alerta. Porque isso aqui é patrimônio de todo canoense, de toda a riqueza. E um canoense que não tem o básico. Se eu mostrar a foto aqui do banco, da UPA, da Boqueirão, vocês não vão acreditar que uma cidade que tem orçamento de 3 bilhões e meio, que quer vender todos os imóveis, tem um banco daquela forma. Né? Será que tem que ter um vereador, tem que ir lá na UPA da Boqueirão para mostrar que tem que trocar o banco? Se a gestão atual não consegue sequer trocar um banco de uma UPA, como que vai ter capacidade de gerir alguns milhões em venda de imóveis? A emenda número 7. Essa emenda aqui tem como objetivo assegurar a preservação do valor real do capital público integralizado ao fundo imobiliário. E aí estabelece também a obrigatoriedade de reintegração automática.
Essa emenda, então, ela visa a proteção das próximas gerações. A nossa intenção é o quê? Que o município possa, então, negociar esses imóveis, mas que fique realmente esse capital assegurado às futuras gerações e com o rendimento dessas vendas possam ser aplicados. Que a minha assessoria trouxe aqui a numeração correta das emendas, então, talvez aqui na fala com a tramitação dos projetos, as emendas têm uma numeração diferente, mas não altera o conteúdo. Tá? E a emenda, a última emenda substitutiva, tá? Tem por objetivo adequar a numeração dos artigos finais para conformidade técnica, apenas organizar aí a questão da numeração dos artigos. Então, concluindo, presidente, falei aqui do substitutivo, falei aqui das emendas e falo da minha preocupação como canoense, como parlamentar, da falta de sensibilidade do governo, de querer atropelar uma matéria de tamanha importância. Isso chega a me dar um frio na barriga do que está acontecendo que a gente ainda não enxergou. Porque a pressa. Parece que descobriram uma mina do ouro que ninguém tinha percebido ainda. E agora querem torrar como a história do rei do camarote. Vender todos os imóveis e sair torrando por aí. Nesse sentido, então, concluindo, presidente, que eu apresentei esse projeto substitutivo, bem como as emendas, agradeço toda a minha assessoria. Nas últimas 2 semanas, fizeram reunião com gerentes de bancos, com assessores de fundo de investimento, com advogados especialistas da área, tentando montar e demonstrar. Talvez não serão aprovados, mas ficará no histórico desta casa todos os nossos alertas, todas as nossas emendas dos futuros problemas que nós já estamos enxergando. Então, nesse sentido, que agradeço a colaboração do vereador Altio, vereador Cris também, que cederam o tempo. Concluir. E estou satisfeito, vereador presidente. Altio cede seu espaço. Ok, então para agradecer então, os vereadores que cederam seus espaços, tentei de uma forma resumida aqui apresentar essas emendas, são complexas, o público que nos assiste, eu sei que é técnico, eu sei que é difícil de entender, mas de uma forma bem popular e geral. Nós estamos criando um fundo, o prefeito mandou para cá para criar um fundo, para nomear 3 conselheiros, com uma remuneração que nós não sabemos quanto que vai ser, que é salário de mercado. Um colega da base tentou limitar o salário do secretário, que é R$20 mil, que é um bom salário, mas retirar essa emenda, ou seja, já percebemos que querem pagar mais do que 20 mil para esses conselheiros.